Bom, esse nosso terceiro exercício aqui, ele está dizendo o seguinte: certa quantidade de um gás ideal está contida em um recipiente de paredes rígidas e volume V. Aí ele fala que esse gás ele está a uma certa temperatura inicial T1, uma certa pressão inicial P1. Logo depois fala que você utiliza uma parte desse gás e isso faz com que a temperatura e a pressão se modifiquem, e a ideia é tentar entender, ou descobrir quanto desse gás você utilizou, certo? Quantos por cento desse gás você utilizou. Então a ideia aqui é basicamente a seguinte: a ideia por trás desse problema é a gente pensar, bom, se eu tiver algo aqui que tem um determinado gás preenchendo esse algo, certo? Esse gás está aqui dentro. E aí, por algum motivo, eu vou utilizar esse gás que está preso aqui dentro e vou tirar ele aqui de dentro, certo? Quer ver um exemplo muito prático de onde isso aqui acontece? É se a gente pensar no extintor de incêndio. O extintor de incêndio é isso: a gente tem um recipiente com volume constante e lá dentro desse recipiente tem um certo gás. A gente tira esse gás lá de dentro e na hora que a gente tira ele lá de dentro, as condições dele, o estado dele vai ser modificado. Então aqui a ideia é que a gente tem uma pressão 1 e uma temperatura 1, que são fornecidos pelo problema. Isso aqui vai levar a gente então a uma equação de estado que é P1 vezes um volume V é igual ao número de átomos lá dentro, ou o número de mols lá dentro, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura 1, certo? Isso aqui seria o estado inicial. E a gente teria também o equivalente ao estado final desse nosso sistema, que seria dado então pela pressão 2 e a temperatura 2. E esse estado final daria para a gente P2 vezes V, porque o volume é constante, é igual a N2 vezes R vezes T2, certo? E aí qual que é a ideia aqui? Nesse problema, vocês reparem que R e V é que são as nossas constantes. Então a gente vai isolar elas todas, essas duas variáveis, R e V, de um lado da equação e jogar as outras para o outro lado. Então a gente vê que a gente tem aqui, P1 sobre V1T1, isso aqui vai ser igual a constante dos gases sobre V, certo? E para outra situação, a gente vai ter P2 sobre V2. Opa, coloquei errado isso aqui. Não é V, é N do lado de cá. N1, então a gente vai ter N2 desse lado de cá. N2, T2. Isso aqui vai ser igual a R sobre V, certo? Então a gente está escrevendo um pouco diferente do jeito que a gente tinha falado sobre essa equação antes. Porque nesse caso, o nosso volume é que é constante. Então eu posso igualar agora esses dois lados da equação. Eu sei então que P1 sobre N1 T1 vai ser igual a P2 sobre N2 T2, certo? E qual que é a parte importante aqui? É que o que eu quero saber é quanto eu gastei do gás que tinha dentro do recipiente. Ou seja, quantos mols eu gastei. Qual que é a porcentagem que eu gastei desses mols. Qual que é o jeito de fazer isso? Basta eu tomar o número de mols final dividido pelo número de mols inicial, certo? Ou seja, para escrever isso aqui, basta eu olhar para essa expressão e ver que eu posso reorganizar esses termos até ela ficar com essa cara. E aí seria basicamente passar esse N2 para o lado de lá, multiplicando, passar esse P1 e esse T1 para o outro lado. Então eu teria N2 sobre N1 vai ser igual aqui a P2 sobre T2, certo? Vezes T1 sobre P1. E então resolvendo essa equação aqui, eu vou ter exatamente qual que é a porcentagem que esse gás representa, que esse número final de mols representa em relação ao número inicial de mols, certo? Então, vamos prosseguir aqui então. A gente sabe, vou escrever aqui embaixo, N2 sobre N1. Isso
Isso aqui vai ser igual ao quê? A gente tem todos esses valores. Então a pressão 2 que ele fornece no enunciado do exercício é de 6 vezes 10 a 5, certo? A temperatura 2 é de 300 Kelvin. A temperatura 1 é de 400 Kelvin. E a pressão 1 é de 1 vezes 10 a 6 aqui, certo? Certinho. Então agora basta a gente resolver, né, essa equaçãozinha aqui, né? Agora que a gente já tem os valores certinhos de cada uma dessas variáveis, basta resolver essa conta. E o jeito que eu gosto de resolver esse tipo de conta é separando as coisas. Então, ó, se vocês repararem, eu consigo separar. Isso aqui é 6 vezes 4 dividido por 3, certo? Vezes, aí eu vou colocar todas as potências de 10 aqui juntas. Vezes 10 a 5, vezes 10 a 2, dividido por 10 a 6, certo? Então basicamente eu estou só reorganizando essa fração para facilitar minha conta. Mas vocês podem resolver ela do jeito que preferirem. Aí aqui, ó, eu sei que eu vou poder simplificar esse 6 com esse 3, então vai ficar 2 aqui em cima. 2 vezes 4 vai dar para mim 8, certo? E do lado direito aqui eu tenho esse produto de potências aqui, né? Então 10 a 5 vezes 10 a 2 soma o expoente. Então em cima eu vou ter, aqui em cima, isso aqui vai dar 10 a 7. E agora a divisão de potência, a gente subtrai os expoentes. Então vai ter 7 menos 6, que dá 1. Então, ó. Opa, eu acho que tem alguma coisa incorreta aqui. Ah, eu esqueci desse... eu esqueci dos 2 zeros aqui do 300. Tá. Como tem esses 2 zeros do 300 aqui, no denominador vai ficar com mais um 10 a 2 aqui, certo? Então em cima eu tenho 10 a 7, embaixo eu vou ter 10 a 8, certo? Que aqui embaixo também tem um produto. E aí agora nessa divisão aqui, ó, eu vou ter 7 menos 8 dá menos 1, ou seja, 8 vezes 10 a menos 1. Isso aqui dá 0,8, certo? Então basicamente o que eu estou dizendo? Estou dizendo que N2 representa 0,8 N1, ou seja, que N2 vale 80% do que N1 valia. Então eu tinha uma quantidade de mols dentro do meu recipiente N1, e aí depois eu gastei uma parte disso e fiquei no final com 80% disso, certo? Ou seja, o que eu gastei, a quantidade gasta é de 20%. E aí quando a gente procura aqui as alternativas, a alternativa relativa a 20%, a gente vê que vai ser a alternativa aqui de letra B, certo? Então a alternativa B vai ser a alternativa correta aqui nesse nosso problema, correto? E aí com isso a gente pode ir para o nosso quarto e último exercício, né, dessa sessão de exercícios de fixação. E esse exercício está dizendo para a gente o seguinte: pela teoria cinética dos gases, a pressão de um gás está relacionada com a sua temperatura T, ao volume V por ele ocupado, a massa M, ao número N e a velocidade quadrática média de suas moléculas. Um gás terá sua pressão aumentada se. Então ele fala de todas as variáveis, né, envolvidas na equação. E aí lá no nosso finalzinho do capítulo, essa equação está lá explícita de qual que é a representação dela. Eu acho importante dizer o seguinte: essa equação ela está dando para a gente a relação da pressão com todas essas variáveis. E lá na nossa aula teórica, a segunda aula teórica da semana, que eu falei sobre as transformações, né, termodinâmicas, no final eu mostro uma simulação que pode ajudar a gente a compreender de onde veio essa equação. E eu faço um comentário sobre isso, de que deduzir essa expressão é um pouco complicado do ponto de vista físico e dá um certo trabalho matemático também. Então eu não gosto de fazer essa dedução
porque pode ficar mais confuso do que ajudar, porque requer uma matemática um pouco mais elaborada. Mas lá naquela aula eu mostro uma simulação e tento passar intuitivamente essa ideia, certo? Essa ideia de que a gente pode representar o gás como um conjunto de bolinhas, e essas bolinhas colidindo com a parede vão produzir um efeito que é a pressão, certo? E essa equação está dizendo para a gente qual que é a intensidade dessa pressão dada a estrutura de um certo gás. Então, dado o número de moléculas, a massa, a velocidade média das partículas e o volume que esse gás está ocupando, certo? Então, essa pressão aqui ela tem a ver com todas essas grandezas, certo? E a equação para essa pressão é de N vezes M vezes a velocidade média aqui ao quadrado dividido por 3 vezes o volume, certo? Essa é a equação. Existe um jeito um pouco mais simples de deduzir ela, que envolve a gente fazer uma análise dimensional, certo? Então a ideia de fazer uma análise dimensional, depois eu posso entrar em mais detalhe e tentar fazer com vocês, se houver interesse, que é o exercício, ele fala pra gente todas as coisas que tem nessa equação. Então veja bem, o exercício ele está falando que a pressão de um gás está relacionada, primeiro, à temperatura, ao volume, à massa, ao número n e à velocidade média quadrática. E aí na hora que a gente olha para essa expressão aqui, a gente vê que essas coisas estão todas escritas aí. E o que a gente pode fazer? A gente pode, conhecendo as unidades de cada uma dessas grandezas, a gente organiza elas de um jeito que isso dê a mesma unidade do lado esquerdo e do lado direito da equação. Então a gente consegue meio que decifrar qual que é a equação com base nas unidades. Mas eu não vou entrar em muito detalhe disso, porque é uma coisa que é mais profunda, assim, não tem muita necessidade de a gente ficar trabalhando com isso. Só de conhecer esses conceitos sobre de onde que vem a pressão e como é que a gente pode interpretar ela em termos das moléculas colidindo com a parede já é suficiente. Mas enfim, vamos para o exercício. O exercício fala, então, exercício 4 esse, que a gente tem essa expressão aqui para a pressão, e ele pergunta em qual situação que essa pressão aumenta. Então, para a gente analisar isso, basta pensar que em uma fração eu tenho duas possibilidades para o valor aqui, o resultado da fração, aumentar. Ou o numerador, ou seja, ou esses números aqui de cima aumentam, ou esse número aqui de baixo, o denominador, diminui. Então eu tenho essas duas opções. Tanto se o numerador aumentar, quanto se o denominador diminuir, eu vou ter o valor, o resultado dessa fração aumentando, certo? E aí quando a gente vai analisar as alternativas aqui que o exercício nos propõe, a gente vê que a primeira alternativa, eu vou escrever aqui, a alternativa A está dizendo que N diminui e M diminui. Então, ó, a gente vê que tanto N quanto M estão no numerador. Então, se eles diminuírem, na verdade, a pressão não vai aumentar, ela vai diminuir, certo? Então, essa aqui é incorreta. A alternativa B, ela está dizendo para a gente que T pode diminuir ou V pode aumentar, certo? Só que a gente vê que, primeira coisa é que a dependência na temperatura, ela está implícita aqui. Não vou entrar em detalhe de porquê, mas a ideia é que, por mais que ela não esteja explícita, que a gente não saiba exatamente qual que é a dependência com a temperatura, a gente sabe que aumentar V não vai ajudar a aumentar a pressão, porque eu teria que diminuir o volume para aumentar a pressão. Então B também está incorreta. A alternativa C, ela está dizendo para a gente que eu poderia aumentar V ou diminuir N, e a gente vê que está incorreto também. Ó. Eu teria que aumentar N e diminuir V. Então C está incorreta. A letra D aqui está dizendo para a gente diminuir a velocidade média e aumentar T, mas diminuir a velocidade média a gente vê que não vale, porque eu teria que aumentar a velocidade média. Infelizmente, a letra E está correta aqui no nosso problema, porque nessa letra E a gente está olhando para isso aqui, ó. A gente está aumentando essas duas grandezas, né?
Aliás, a gente está aumentando essas duas grandezas aqui, que é a velocidade e a massa, certo? Então, nesse nosso problema, a alternativa correta vai ser a alternativa de letra E. Então, letra E vai ser a nossa alternativa correta aqui, certo? E com isso, então, a gente termina esses 4 problemas do nossos exercícios de fixação. E então vejo vocês na nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.